Boa noite, galera. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai no Senhor e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. O coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Boa noite, galera. Podemos nos assentar? São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago, Parque do Lago aqui do lado. Pertenço a uma missão chamada Missão Pietreutina. Por que missão? Porque todo católico é chamado a ser missionário. E aí Bento XVI vai nos ensinar o seguinte: que ser missionário é buscar antes de tudo a glória de Deus e o bem do próximo. E todo católico é chamado a ser missionário. E Pietreutina porque nós somos devotos de São Pio de Pietreutina. São Pio de Pietreutina morreu em 1968, um padre da Itália, que amava profundamente Jesus sacramentado e a Virgem Maria. Amava profundamente a igreja. E mais para frente falarei um pouquinho sobre uma frase de São Pio de Pietreutina, que vai nos arremeter aquilo que me foi confiado aqui para essa noite. Primeiro, parabenizar pela estrutura de vocês. Conheci o Sidney, quando nós tocávamos lá no Parque do Lago, no retiro lá. Ele era pequeno ainda, e graças a Deus, ver a estrutura de vocês, bela, toda essa juventude, rezando, é algo belo. Para nós que já temos 25 anos de caminhada, é algo belo. E aqui a palavra, o tema a mim confiado para essa noite foi o seguinte: a obediência gera bênçãos. E quem quiser pegar agora a palavra da qual me foi confiada para partilhar com vocês nessa noite, Atos dos Apóstolos 5, 29. Atos dos Apóstolos 5, 29. Quando eu peguei essa passagem, quando o Alisson me mandou essa passagem, eu falei: meu Pai amado. Porque é uma passagem que fala muito ao meu coração no decorrer da minha vida e da minha história. Amém? Para quem não pegou a Bíblia, a palavra é a seguinte: é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Um tema polêmico, porque a obediência a Deus, ela nos gera bênção, mas nos gera as consequências inestimáveis. E aqui eu queria partir dessa passagem com um pequeno pensamento de Bento XVI, falando da obediência. Bento XVI vai nos ensinar o seguinte: para os cristãos, obedecer mais a Deus do que aos homens supõe, porém, conhecer verdadeiramente a Deus e querer realmente obedecer. E que Deus não seja pretexto para a própria vontade. Deus não pode ser pretexto para a minha própria vontade, mas que seja realmente Deus que convida em caso necessário, até mesmo ao martírio. E quando eu li esse pensamento de Bento XVI, já me fez lembrar tantos e tantos homens e mulheres que por aqui passaram, cheio do Espírito Santo, e só se obedece a Deus quem é cheio do Espírito Santo. E aí ficou latente ao meu coração um pequeno jovem mexicano chamado José Sanches, mais conhecido como São José Sanches.
São José Sanches foi uma criança que, sendo perseguido pelo governo comunista da época no México, eles queriam a todo custo que esse jovem, essa criança, parasse de falar em meio ao povo, em meio ao México: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. E aí começaram a martirizar essa pequena criança, aos olhos da mãe, aos olhos dos padrinhos. E aí o padrinho de batismo dele chega a São José Sanches e fala: São José, é muito simples, por mais que você negue a Cristo com os seus lábios, no seu coração você não vai negar. E São José, cheio do Espírito Santo, falou não. E aí, em uma das suas cartas, ele vai escrever para sua mãe e diz o seguinte: mãe, nunca foi tão fácil se ganhar o reino de Deus. Mutilaram os dedos dessa criança, e aí colocaram ele à porta de um precipício. E aí o padrinho dele chegou nele e falou: vai, é agora, é hora de negar só com os lábios. Ele não: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. E ali o soldado atira nessa jovem criança, e esse jovem é martirizado. Bento XVI vai nos ensinar o seguinte: que hoje, no mundo do qual nós temos vivido, aqueles que não são mártires, assim como eu citei para vocês de São José Sanches, temos a martiria da ridicularização. Ou seja, se nós não somos ditados por aquilo que o mundo prega, nós somos ridicularizados por onde quer que passemos. Você vai na sua faculdade, se você chegar na sua faculdade e você falar: ó, eu casei virgem. Mas como assim? Olha, eu sou... Mas como assim? Hoje os valores estão invertidos, só que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E é necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. Tiago, mas os mundos mudaram, nós estamos em 2021, mas é o mesmo Senhor que nos chama a obedecê-lo, aonde quer que estejamos e com quem quer que estejamos, ainda que nos custe a martiria. Nesse tempo de pandemia, em uma das Santa Missas da qual participei, estava eu com um padre que é muito amigo meu, Padre Fabiano Benevides, e algo que ele falou e ficou latente no meu coração no decorrer dessa pandemia, foi o seguinte: se nós obedecêssemos às nossas autoridades, igual nós obedecemos a Deus, o inferno estaria vazio. Por que eu estou falando isso para vocês? Veja bem, e aqui eu não quero entrar no mérito de ciência nenhuma, porque hoje mais do que nunca tem ciência a todo gosto. Tem gente que fala que máscara serve, tem gente que fala... Não estou entrando no mérito da máscara não, mas hoje todo mundo anda de máscara, não anda? É ou não é? E ai daquele que não andar. O Senhor tem pedido no decorrer da nossa vida e da nossa história para que o obedeçamos, e nós temos feito isso no decorrer da nossa vida e da nossa história? Não precisa de responder. O Senhor tem nos chamado, tem nos pedido: ó, vai ao Santíssimo Sacramento e me adore. E aí me faz lembrar o que São Francisco disse quando entrava nas igrejas: o amor não é amado, o amor não é amado. Nós queremos mudar o mundo partindo das nossas lutas, seja nas redes sociais, seja... Não, quer mudar o mundo, irmão? Vai para o sacrário e adore a Jesus sacramentado, ame a Virgem Maria, reze o Santo Terço. Você vai fazer mais a diferença do que ficar dia e noite discutindo em redes sociais. Nisso que consiste, só vai, já dizia Padre Jonas Abib, só vai ficar quem adorar. E a obediência nos custa. Diante daquilo que eu estou falando aqui para vocês, muitos vão me amar por aquilo que eu estou dizendo, e muitos vão me odiar pelo mesmo motivo. Mas uma frase que eu carrego para o meu coração é a seguinte: como disse Madre Teresa de Calcutá, o Tiago foi chamado por Jesus, por meio da Virgem Maria Santíssima, não para fazer sucesso. O Tiago foi chamado para ser fiel.
E assim vocês também, irmãos, vocês não foram chamados para fazer sucesso, para ter curtida nas redes sociais, não. Vocês foram chamados para ser fiel, e dentro dessa fidelidade nos custa. E às vezes vamos discutir nas nossas redes sociais, e lá tem gente apoiando o aborto. Veja bem, há 25 anos atrás, eu fui atraído por esse Cristo do qual vocês seguem. 25 anos atrás. Eu tinha tudo para dar errado na minha vida. E certa vez eu perguntei para o Senhor: Senhor, mas por que você escolheu o Tiago? Pra você ter ideia, na minha região, aqueles que me conhecem, aqui eu trouxe a Maiara, o Arilton, que são fruto dessa missão Pietreutina também. Eles lá, o Arilton, mais velho que eu, conhece. Todos aqueles que me conheciam falavam: meu, esse menino vai morrer muito cedo, porque eu era folgado. Certa vez um amigo meu, Paulinho, me chamou para ir para o grupo de jovens. E aí eu falei para ele o seguinte, com essas palavras: eu não vou naquela mé. Só que eu fui. E depois que eu tive essa experiência profunda com o Senhor, aqui estou há 25 anos. E veja bem, o mérito não é para quem começa bem. Eu estou aqui há 25 anos. E se amanhã eu voltar atrás, de nada valeu os 25 anos vivido aqui. E dentro dessa coerência, dessa atração da qual o Senhor me chamou, uma coisa eu carrego para a minha vida também: é necessário que haja coerência naquilo que a igreja da qual Cristo é a cabeça me ensina, e aquilo que eu vivo, seja onde quer que eu passe, ou quer que eu ande. Eu sou católico, mas não, você é católico, meu irmão e minha irmã, mas você tem que ser obediente à igreja de Deus. Eu sou católico, mas eu não obedeço à igreja e a Cristo quando se trata de tais assuntos. Não, irmão. Infelizmente, dentro da igreja temos muitos protestantes católicos que se dizem católicos. E aqui, como não lembrar do sonho de Dom Bosco? Dom Bosco teve um sonho, e o sonho retratava a barca de Pedro, que era a igreja, sendo atacada. Uma igreja da qual vocês cantam, uma música da qual vocês tanto cantam. E o cupido dentro da barca? Será que eu, Tiago, tenho sido cupido dentro dessa barca? Será que eu tenho anunciado a verdade, denunciado a maldade? Será que eu tenho obedecido mais aos homens do que a Deus? E como não falar de São Pio de Pietreutina quando se trata da igreja? Padre Pio, só para vocês terem ideia, povo amado, Padre Pio, só de olhar na vida dele, o povo chamava de missa ambulante. Porque se olhava para a vida e para a história do Padre Pio, você via o próprio Senhor. Ele, assim como São Paulo, ele pôde dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Infelizmente, essa realidade da qual São Paulo disse, da qual Padre Pio pôde dizer, deveria ser uma realidade de todos aqueles que comungam a Deus na Santa Missa. Mas infelizmente não é a nossa realidade. Infelizmente, muitas vezes nós queremos obedecer e agradar muito mais ao mundo do que a Deus. E aí certa vez questionaram o Padre Pio: Padre Pio, a igreja não precisa de você. E aí isso nos arremete à realidade de hoje. Diante de tanta crise, diante de tanta briga, quantos e quantos de nós negamos a igreja? Ó, meu irmão, a igreja católica pode não ser essencial para você que está me ouvindo nos meios de comunicação, para você que está sentado aqui. Mas para mim, meu irmão, se não fosse a igreja católica. E hoje mais do que nunca querem se relativizar a igreja e querem separarem a igreja de Cristo. A igreja é corpo místico do qual Cristo é a cabeça. Se Cristo é essencial para a tua vida e para a tua história, é fato que a igreja também é essencial para a tua vida e para a tua história. São Luís Grimond de Montfort vai nos ensinar o seguinte: que seria algo escandaloso, algo monstruoso,
se a mãe fosse somente mãe da cabeça, aqui partindo da Virgem Maria, imagine se a Virgem Maria fosse mãe somente de Cristo, cabeça, e não dos membros que somos nós. Temos relativizado tudo. Não, a igreja não é mãe, não é irmã de nenhuma outra. Não, ela é mãe e mestra. Ah, Tiago, mas se eu falar isso eu vou obedecer antes a Deus do que aos homens. Partindo dessa obediência de obedecer antes a Deus do que aos homens, recentemente se ia levantar um decreto em uma cidade do Brasil, aonde o decreto era o seguinte: ninguém poderia fazer pastoral de rua, ninguém poderia levar comida aos pobres. Entenderam? E aí quando eu vi aquilo eu fiquei estarrecido. E aqui em São Paulo também se gerou um lockdown. E nós lá da Missão Petreutina, toda semana nós costumamos ir para a rua, visitar os pobres, os irmãos, os abandonados. O mesmo Cristo que disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, ele também disse: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E por que eu estou falando dessa realidade para vocês? Porque quando se chegou o lockdown aqui, algo que ficou latente no meu coração foi o seguinte: obedecer antes a Deus que aos homens. Tá bom, eles querem que estejamos nas nossas casas 8 horas, mas a pastoral de rua acaba 10h30. Não, nós vamos para a rua, porque a gente precisa de obedecer antes a Deus do que aos homens, porque quem segura a sua vida aqui vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa do reino de Deus vai ganhá-la. Povo amado, eu tenho ficado, eu particularmente, em uma das minhas confissões da qual fiz ultimamente, eu tive que perguntar para o padre, e aqui me arremete a algo do qual eu ouvi há 20 anos atrás com o padre Jonas Abib. Padre Jonas Abib disse o seguinte: que ia chegar aos tempos que nós teremos que pegar o catecismo da igreja católica, pegar os livros, pegar as pregações, para de fato entender porque é tanto murmúrio, tanta coisa ao contrário do que aquilo do qual a gente aprende dentro da igreja, que a gente fica estarrecido. E aí eu falei: ô padre, em cada santa missa da qual a gente participa, a gente não reza, creio na vida eterna, creio na... Sim, filho. Falei: ô padre, mas eu estou estarrecido com tanto medo do qual tenho visto ao meu redor. E aí o padre me falou: não, filho, é isso mesmo. O Senhor não nos prometeu a imortalidade, o Senhor nos prometeu a eternidade. Povo amado, temos que cuidar sim do nosso corpo, temos que cuidar, lógico que temos que cuidar, isso é fato. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas muito mais do que cuidar desse corpo perecível, é necessário cuidar da nossa alma. Porque o medo que nós temos de sofrer em meio a esse mundo, ele não pode estar além. Porque veja bem, você pode obedecer até o mundo, viver bem em meio a esse mundo, mas após esse mundo tem uma outra realidade. E nessa outra realidade tem o céu, o inferno e o purgatório. São Basílio vai nos ensinar o seguinte: nós temos 3 formas de obediência. A obediência que é própria do servo, que é aquele que obedece por temor. E aí nos arremete a Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena vai nos falar o seguinte: veja bem, aqueles que mudam de vida por medo de ir para o inferno, voltará à vida velha. Ou seja, não, vou mudar de vida porque senão, não. A gente tem que mudar de vida partindo desse amor incondicional, do qual o Senhor se faz carne, habita entre nós, e vem para nos ensinar a viver e para nos dar vida. E aí partindo de São Basílio vai nos ensinar dessas 3 formas de obediência: do temor, da qual citei para vocês,
A própria que é a dos mercenários, aqueles que obedecem por aquilo que pode se ganhar. Eu vou obedecer porque eu obedecendo a Deus, provavelmente eu irei para o céu. E a obediência que é a obediência a de Cristo, a obediência filial, que é a obediência da qual nós somos chamados nessa noite a viver e a conviver. A obediência por amor, a obediência de Cristo ao Pai, e a obediência que nós somos chamados a vivenciar na nossa vida e na nossa história, ainda que nos custe, povo amado, ainda que sejamos odiados por tantos e tantos outros. Veja bem, o Senhor, quando nos pede algo, às vezes é difícil demais, só que dentro dessa dificuldade Ele cuida de tudo. Ele faz tudo, tudo é tudo, mas somos chamados a ser obedientes para ver essa graça sendo e tomando conta da nossa vida e da nossa história. O Salmo 49 vai nos ensinar o seguinte: Deus, o Senhor nosso Deus, vem e não ficará em silêncio. Dom Henrique Soares, antes de morrer, ele nos falava o seguinte: que infelizmente muitos de nós temos um Deus minúsculo, do qual nós obedecemos ao nosso próprio modo. Só que esse Deus do qual nós seguimos, esse Deus do qual nós comungamos em cada santa missa, esse Deus que fala através do seu corpo e do seu sangue, esse Deus que nos fala pela palavra, pela sua palavra, esse Deus que nos fala pelo seu irmão, Ele também nos corrige, Ele nos direciona. E aí o salmista no Salmo 49 vai nos ensinar: Deus, o Senhor nosso Deus, vem e não ficará em silêncio. E quando eu leio essa passagem, me arremete a 19 anos atrás. 19 anos atrás eu namorava com a minha esposa atual não, só tem uma. Só tive uma. 19 anos atrás, veja bem, um pouquinho da história. Quando eu tinha 7 anos, 8 anos, era muito sapeca, e aí eu falava para o povo o seguinte: quando eu tiver 13, 14 anos, as meninas que me segurem, porque eu vou namorar muito, pensava eu. Só que quando eu cheguei a essa idade, aconteceu aquilo que eu citei para vocês aqui no começo. Tive uma experiência com o Senhor, e depois dessa experiência, todos aqueles que são tocados na história pelo Senhor não conseguem mais ser o mesmo. E aí eu namorei com a minha esposa dos 13 aos 19. Tivemos a graça de namorar e casar virgem. E aí chegou uma época do nosso relacionamento que nós já estávamos já com quase 6 anos de namoro. E aí entra o tema: antes obedecer a Deus do que aos homens. Eu não tinha condição nenhuma financeira de se casar. Não tinha casa, não tinha nada. O emprego do qual eu trabalhava, a empresa estava para falir. Só que aí chegou um momento que eu falei: Senhor, eu preciso de uma resposta sua. Estava eu no meu quarto. Imagine se namorar 5 anos, é uma luta constante para você viver a castidade, é ou não é? Luta. Mas eu tinha que obedecer antes a Deus do que aos homens. E aí veio uma passagem no meu coração de São Paulo aos Coríntios, da qual falava de que é bom para o homem viver solteiro, mas se a vocação dele for o matrimônio, que o case. Eu pensei nessa passagem.
Pensei. Aí eu acordei e rezei. Nessa que eu rezei, eu abri a Bíblia. Na hora que eu abri a Bíblia, caiu nessa mesma passagem da qual eu tinha pensado. E aí quando você ouve a voz de Deus, tudo fica diferente. E aí fui conversar com os pais dela, fui conversar com todo mundo, sem condição nenhuma, não tinha nem casa. E aí o pai dela falou: ó, aquela casa lá vocês ficam, vocês moram lá. Os amigos, os padrinhos doaram os móveis. E tivemos a graça de casar. E aí fomos passar a lua de mel em Cachoeira Paulista. E lá vivemos aquilo que fez Sara e Tobias. Ofertamos os nossos primeiros 3 dias a Deus, rezando. E aí depois de uns certos dias nós consumamos o nosso casamento. E hoje, dezembro agora, vai fazer 19 anos que estamos casados. Temos uma filha vai fazer 18 anos, gêmeos de 13 anos, e a minha esposa está grávida novamente. Por que eu estou falando isso? Porque a obediência gera bênçãos. Tiago, você troca a sua vida de solteiro pela vida de não, jamais. Tiago, é fácil? Não. Mas é um Senhor do qual eu sigo, é um Senhor que cuida. Olhai os lírios do campo, não trabalham e nem colhem, mas o vosso Pai do céu vos reveste de beleza. Povo amado, infelizmente nós não temos obedecido a Cristo e a sua igreja, porque infelizmente muitos de nós não conhecemos o que Cristo e a sua igreja falam. Católicos ignorantes, futuros protestantes, católicos com a Virgem Maria, profeta dos últimos dias. É necessário que haja coerência no catolicismo do qual nós anunciamos para o mundo: eu sou católico apostólico romano. Mas infelizmente muitas vezes há uma distância entre o catolicismo do qual nós professamos com os lábios, diferente da nossa vida. Santo Agostinho vai nos ensinar o seguinte: que a lição mais desleal é falar bem e viver mal. As palavras convencem, o testemunho arrasta, povo amado. Obedeça a Deus com a tua vida e com a tua história, para tu ver se essa tua vida e essa tua história não gerará vida em outras vidas. E o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. Falo isso por experiência própria. Quantas e quantas mães não já me ligaram em casa: Tiago, ajuda minha filha, ajuda meu filho. E essa esperança do mundo, quer queira, quer não, está naqueles que comungam a Deus na Santa Missa. E tem uma canção da qual a gente costuma cantar às vezes, no canto de comunhão, que é o seguinte: o refrão é o seguinte: comungar é tornar-se perigo, nós viemos para incomodar. Meu irmão, se você não está incomodando ninguém, reza, porque tem alguma coisa de errado. Porque a verdade custou a cabeça de São João Batista. Porque a obediência a Deus custou a vida inteira de uma mulher, a grande mulher. O fiat, o faça-se. Eis aqui a escrava. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E aí quando ela diz esse fiat, é um fiat que perpassa na anunciação e vai até as últimas consequências, por amor a esse fiat, esse sim.
Meninas, os vossos corpos são templo do Espírito Santo. Obedeça antes a Tiago, mas o meu namorado... Obedeça a Deus, minha irmã, meu irmão. Ah, mas se você perder ele, eu te digo que o Senhor há de te confiar algo muito melhor. Porque aquele que perde em Deus não perde, ele ganha. E vivemos numa vida, infelizmente, onde quer que passamos, nós queremos agradar a tudo e a... Não, tem alguma coisa de errado. Eu acho que se os santos olharem para a nossa vida e para a nossa história, deve ficar impressionado com tanto medo que nós temos tido, com tanta desobediência da qual nós temos tido. E esquecemos de que a obediência gera bênção. O desfecho mais belo de uma vida de obediência seria morrer por obediência. Veja que belo, isso aqui é um Frei Raniero Cantalamessa, que aqueles que puderem, vocês estão no mês da obediência, e graças a Deus lá em casa eu tenho uma pequena biblioteca, com bastante livro, eu gosto bastante de livro, eu tenho bastante livro. E aí quando eu sou chamado a pregar, pelos lugares do qual eu passo, sempre eu recorro a um deles para dar uma... E aí eu recorri a um livro que eu já tinha lido há muitos e muitos anos, que é A Obediência, Frei Raniero Cantalamessa. Frei Raniero Cantalamessa, ele foi pregador oficial do Papa Bento, do Papa João Paulo II, do Papa Francisco. Um fenômeno, Freizinho. Ele vai falar o seguinte: o desfecho, essa mesmo, irmão, essa mesmo. O desfecho mais belo de uma vida de obediência seria morrer por obediência. Imagine, morrer por obediência. E aqui nos arremete a quem? São Domingos Sávio. São Domingos Sávio, uma criança de 15 anos, que o lema dele era o seguinte: antes morrer do que pecar. Eu prefiro morrer a desobedecer a Deus. Esse era o lema de uma criança que morreu aos 15 anos. Uma criança que era profundamente apaixonado por Jesus sacramentado e pela Virgem Maria. Pura. E aí Dom Bosco pôde ter um contato após a morte de Domingo com ele, um sonho. E aí Dom Bosco perguntou para Domingos: Domingos, o que mais te consolou após sua morte? Sua pureza? Não. Caridade da qual você fez? Não. Ele falou: o que mais me consolou após a minha morte foi a grande Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria. E aí Frei Raniero vai continuar: o desfecho mais belo de uma vida de obediência seria morrer por obediência. Isto é, morrer porque Deus disse ao seu ser: vem. E ele vem. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na tenda de Moabe, segundo a ordem do Senhor. Deuteronômio 34:5. Antes morrer do que desobedecer a Deus. Esse teria que ser o nosso lema. Povo amado, vivemos num mundo onde os valores têm sido invertidos. Só que essa secularização, ela não pode entrar nos nossos corações. Nós estávamos vindo no carro de lá para cá, partilhando. E aí eu estava falando com ele, com a Maiara da gravidez da minha esposa. E aí ela falava para mim: Tiago, é impressionante, né? Que como os valores são invertidos. E ela trabalha num posto de saúde. Ela falou: meu,
a pessoa não vai cuidar do filho, e às vezes ridiculariza a mulher pelo fato de estar grávida. Você vê como os valores são invertidos. Ana, mãe de Samuel, ela se prostrou diante do altar e chorava, pedindo ao Senhor: Senhor, dai-me a graça de ser mãe. Esterilidade, antigamente, para muitos, era motivo de desgraça. Hoje os valores são invertidos. Você fala de ter filho, ainda mais o mundo está difícil, lógico que está, mas não percamos o foco e a certeza de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele cuida ontem, hoje e sempre. Mulheres, obedecei antes a Deus do que aos homens. Homens, obedecei antes a Deus do que aos homens. Não tratem as mulheres como se fosse uma carne de açougue. Homens e mulheres em sintonia, homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres, é necessário que se levante uma geração adoradora, que ame profundamente ao Senhor. Que belo é ver aqui numa região igual a essa da qual nós vivemos, num sábado à noite, homens e mulheres vindo aqui para amar, para ouvir a palavra de Deus. E aqui também se começa o reino. Esse reino que tem que perpassar esse levanta-te e se achegar até as nossas casas. Madre Teresa, perguntaram para Madre Teresa: Madre Teresa, como é que nós vamos mudar o mundo? Como é que eu consigo mudar o mundo? Vai para a tua casa e ame aos seus. Vai para a sua casa e ame os seus, e partindo dos seus, quando nós iluminamos o mundo com uma vela, nós somos os primeiros a ser beneficiados. Eu falo pela experiência pessoal que eu tenho na minha vida. Veja bem, graças a Deus lá na missão nós temos um grupo de amigos que costuma rezar frequentemente, rezar junto, vira e mexe costumamos estar juntos. E aí muitas vezes, muito daquilo que eu já falei para aqueles que se achegaram hoje, eles falam para os meus filhos, de sangue. E é totalmente diferente do pai falando do que de um amigo, um irmão próximo. Muitas vezes o profeta não é bem visto em sua pátria. E aí às vezes eu estou lá em casa e um dos filhos fala: nossa, eu vi a postagem de fulano e de cicrano, que legal, né? Eu olho assim e falo: é, com as mesmas palavras da qual eu falo em casa, mas para eles às vezes surte mais efeito. E aí quando nós iluminamos, veja bem, quando eu digo iluminamos, veja bem, essa luz vem de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Uma passagem que eu carrego na minha vida e na minha história: sem mim nada podeis fazer. Eu particularmente não sei, eu já preguei em vários e vários lugares, mas a cada pregação da qual eu vou, quando eu chego aqui em cima, ou por onde quer que eu vá, é sempre o mesmo medo. Sabe por que o medo e o temor? Porque veja bem, se você for falar algo pessoal seu, na questão do achismo, beleza. Só que aqui nós estamos diante da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Deus. Eis que custou sangue para o Senhor gerar essa igreja. E aí o catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar o seguinte: que assim como Eva foi gerada do lado aberto de Adão, assim a igreja de Cristo, quando o soldado transpassa o coração, ali é gerado sangue e água, e ali nasce a igreja de Deus. Igreja essa que vai se manifestar em Pentecostes. É muito sério vir aqui falar de Deus para vocês, porque aqui eu não posso falar aquilo que o Tiago acha, aquilo que eu falei para vocês no meio da pregação. E Felipe Aquino, professor Felipe Aquino me ensinou muito bem isso.
é necessário ser papagaio. A igreja não precisa de uma outra verdade. Não, já tem a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A igreja é guiada não somente pela palavra de Deus, ela é guiada pela tradição, pelo magistério, pela palavra de Deus. É o chamado tripé. Povo amado, que possamos obedecer, para que dentro dessa obediência seja gerado bênçãos em nossas vidas. Veja bem, quando a gente fala de bênção, não é carro novo, casa nova, não. Eu estava partilhando aqui com eles aqui antes de vir para cá também. E aí é algo que eu falo muito para eles, o seguinte. Esses dias eu estava no carro com os meus filhos. E eles, os três, tomaram um susto da forma que eu falei para eles. Falei para eles o seguinte. Se for para fazer faculdade, para se perder no meio do caminho, não faça. Quantas e quantas realidades a gente não vê de homens e mulheres. E aqui já vi testemunho, vários e vários testemunhos de senhoras, de mãe, de pai, que educam o filho na fé. E veja bem, o chamado de um pai e de uma mãe não é educar o filho para que o filho ganhe muito dinheiro nesse mundo, não. É gerá-los e educá-los para que sejam bons e vão para o céu. E aí eu falei para eles, se for para fazer faculdade, para se perder, não faça. E quantos homens e mulheres a gente vê entrando na faculdade depois de ter tido uma experiência com o Senhor e esquece dessa experiência. E depois não está nem aí para o Senhor, vira as costas. Não está mais nem aí porque a igreja ensina, porque a igreja prega. E daí parte a obediência, de obedecer antes a Deus do que aos homens. Porque tudo nessa vida vai passar. Tudo. Só Deus fica. Não temais, pequeno rebanho. Foi isso que Nossa Senhora falou para nós. Em meio a essa pandemia. Não temais. É necessário que oremos. Não temais. É necessário que sejamos obedientes. É necessário se fazer penitência. É necessário se fazer penitência. Rezar o Santo Rosário. Participar bem da Santa Missa. E não temer a nada e a ninguém. Porque nada e ninguém é maior do que o nosso Cristo. E saiba, povo amado. Está acabando o meu tempo aqui. Que isso fique latente no coração de vocês. Não cai uma folha sequer sem a permissão de Deus. Não cai. Eu, em meio a essa pandemia, tive que trabalhar todos os dias, E se eu estou aqui hoje, é caminhado e guiado por essa certeza. Ainda que eu morra amanhã, eu carrego algo latente no meu coração, que não cai uma folha sequer sem a permissão de Deus. Amém? Amém? E levanta aí, vamos rezar um pouquinho aqui. E repete assim comigo: Senhor, que os meus passos sejam seus. Senhor, se for para caminhar sozinho, não me deixe ir. Senhor, todos que por aqui passaram e foram de fato felizes, foi porque te obedeceram. Senhor, ainda que custe o martírio, eu quero te obedecer. Virgem Maria,
Mãe do Santíssimo Sacramento, a senhora que cooperou para a salvação dos homens, que aos pés da cruz, lá se tornou, pela sua obediência e pela sua fé, mãe na ordem da graça, mãe e modelo da igreja, eu te peço, faça comigo aquilo que a senhora fez com João, o discípulo amado, a senhora que tomou ele pela mão, e ele conseguiu participar da martiria do Senhor na cruz. Eu te peço, mãezinha, a senhora que viveu a perfeição do Evangelho, antes mesmo de ser anunciado, eu te peço, dai-me a graça de ser conduzido pela senhora nesse vale de sangue, nesse vale. Eu te peço, mãezinha, na certeza de quando eu grito Maria, automaticamente a senhora brada Deus. Mãezinha, fica comigo, mãezinha, eu preciso de obedecer ao Senhor e à sua igreja, na certeza de que a felicidade da qual eu procuro, da qual eu tenho direito, tem um nome, tem um rosto, é Jesus de Nazaré. A minha alma é grande demais, e eu tenho pecado tanto, porque eu tenho tentado preencher vazio com vazio, e tenho esquecido que só aquele que me criou é capaz de me fazer feliz.